Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. João, aqui um pouco a câmera. Seja bem-vindo você aqui, que está chegando pela primeira vez, e a todos os demais, mas aqui no canal A Voz que Clama no Deserto. E também a este quadro, né, que é um quadro mais demorado de estar aqui publicando, quando trago aqui esse quadro, trago justamente para nós, à luz da Bíblia, buscarmos um equilíbrio. Não somos a verdade, mas somos ministros de Cristo, embaixadores do Senhor Jesus, para velarmos pela verdade. A igreja que o Senhor Jesus tem edificado é a coluna da verdade. E nesse momento aqui, dentro do nosso quadro de texto e contexto, estaremos a considerar, por um tempo rápido, espero, porque existem outros vídeos sobre esse assunto, porém, devido à ênfase, né, que tem se dado durante esses últimos dias a essa questão, achei por bem trazer aqui mais esse conteúdo para cada um de nós. Refletirmos e buscarmos um consenso, um equilíbrio. E o tema se trata da a língua dolatria pentecostal. A língua dolatria pentecostal. Se você preferir, pode ser a lingolatria pentecostal. É nesse aspecto que vamos estar tratando aqui durante esse momento. Para tanto, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança que temos, Senhor, da volta do Senhor, para vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, Senhor, carecemos da tua direção, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito, carecemos, Senhor, dos dons espirituais, nesse caso aqui é exemplo do discernimento, dom de discernimento espiritual, Pai, dom da ciência e do conhecimento, para que nós não venhamos, Senhor, enveredar por caminhos, Senhor, que não convém e que fogem aos princípios da tua palavra. Estaremos tratando aqui, Pai, desse assunto que tem se tornado o modismo, que tem se dado uma relevância maior, porém, à luz da tua palavra, ele tem a sua importância, ele tem o seu valor, porém, dentro do devido princípios pelo qual o Senhor tem estabelecido à luz da tua palavra. E é nesse sentido, ó Pai, que queremos compreender, é nesse sentido, Senhor, que queremos estar e não ter sentidos, ó Pai, como meninos da fé. Tem misericórdia, Senhor, de nós, nos ajuda. Senhor, abençoa e ajuda também aqueles que estão à nossa frente, aos nossos pastores, à nossa liderança, para que possamos, Senhor, Senhor, andar à luz da Tua palavra, sob o equilíbrio da revelação e da orientação que o Senhor nos dá a respeito de cada assunto, não diferente como este que estaremos aqui a tratar em poucos minutos. Nos ajuda, Senhor, durante esse pequeno período. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Para tanto, aqui eu queria, para considerarmos esse tema tão importante, gostaria de estar lendo aqui a palavra de Deus, que se encontra como fundamento 1 Coríntios, carta de Paulo a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, que diz assim, Paulo dizendo aos Coríntios, dou graças a Deus
que falo em línguas, mais do que todos vós. Todavia, deixa eu voltar aqui. Saiu, né? Mas volta rapidinho. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Quando diz assim, Paulo: dou graças a Deus que falo em línguas, mais do que todos vós. Agora observe bem. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir, olha só, outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, diz Paulo, não sejais meninos no entendimento, na malícia. Contudo, não sejais meninos no entendimento, como também na malícia. Contudo, sede criancinhas. Ele diz, irmão, não sejais menino no entendimento, na malícia. Contudo, sede criancinhas, mas adulto no entendimento. Paulo, amados e queridos irmãos, diante desta carta escrita a Coríntios, ele buscou aqui, né, à luz da vontade de Deus, trazer um norte, trazer um equilíbrio. Fato este que a carta de Coríntios trata de outros diversos temas. Porém, no capítulo 12, capítulo 13, 14, são os capítulos que Paulo ele vem tratar a respeito dos dons espirituais, ainda que ele já tinha dado essa orientação aos irmãos de Coríntios. Porque o capítulo 12 de Coríntios ele diz, não queremos, irmão, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. E diante desse prefácio, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 1, Paulo ele trata ali a trazer a realidade, né, das ferramentas que Deus ele tem deixado para a igreja no exercício da sua missão. Porque ser igreja é fazer parte do reino de Deus, dos interesses do reino de Deus. E esse exercício desta igreja não seria à luz das limitações humanas ou da capacitação humana. De maneira nenhuma, não se trata do QI humano para o exercício da igreja, mas precisaria de uma capacitação. A primeira delas, no que diz respeito à evangelização, o Senhor Jesus deixou claro para o discípulo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E em Atos 1:8 ele diz, né, para que ele esperasse, né, o poder de Deus do alto, que desceria do alto, e os capacitaria a testemunhar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, para o exercício comum ao corpo da igreja, dentro da sua coigonia e dentro desse desenvolvimento como igreja, Deus estaria a prover o seu povo, a sua igreja, através do Senhor Jesus e do Espírito Santo, de dons ministeriais e dons espirituais. E frente a essa realidade é que Paulo passa a tratar no capítulo 12. No capítulo 13 ele fala que o aferidor no exercício destes dons, seja ele ministerial, seja ele espiritual, teria que ser o amor.
E no capítulo 14, ele traz agora, ele vem tratar e trazer o equilíbrio, a questão do uso dos dons espirituais de profetizar e o de línguas. O de profetizar e o de línguas. E ele inicia esse esclarecimento aos irmãos falando sobre o dom de línguas. E essa orientação, se você depois tiver essa preocupação de ler paulatinamente, eu não vou fazer isso aqui para não se estender esse vídeo, é de que seria importante, é você estar lendo com calma, versículo por versículo. E você vai confirmar o que aqui estou a refletirmos sobre esse assunto. Porque Paulo ele escreveu isso porque chegou aos ouvidos dele a desordem que estava acontecendo no culto que se dava ali diante da igreja de Coríntios. Estava vendo, né, um exercício desenfreado do dom de línguas. Isso sedimentado por um espírito de arrogância espiritual, regido por uma vaidade espiritual. Aqueles que falavam em línguas começavam ali a falar línguas. Não eram poucos, eram muitos. De forma a não considerar a questão deste dom e o exercício quando fazê-lo. Isso está dando confusão ao culto. Aqueles que chegavam ali sem qualquer compreensão sobre isso, né, teriam aqueles irmãos como louco. A exemplo daqueles que no dia de Pentecostes consideraram, estão embriagados, mas na verdade o que falaram isso eram os judeus, porque aquelas línguas que estavam ali sendo faladas pelos que estavam no tabernáculo e saíram, no cenáculo e saíram, estava sendo inteligível às nações que estavam reunidas ali naquele momento de Pentecostes, no final de Pentecostes. Então cada um ouvia falar em sua língua. O que chamavam ele de louco eram aqueles que não estavam dentro dessas nações, a caráter do próprio povo judeu. E agora isso estava se repetindo dentro da igreja de Coríntios. E Paulo ele passa a escrever essa carta doutrinária e de ensino. Por que eu digo doutrinária? Porque diante desse capítulo 14, ele diz que ele estava dando essa orientação era mandamento de Deus, era mandamento do Senhor. Não estava tendo como base a experiência de Paulo quanto a sua instrumentalidade, né, sendo usado por Deus. Não estava como base ali o seu conhecimento, né, teológico, mas não, uma orientação divina para que houvesse ordem no culto. E a razão disso, Paulo deixou claro nesse capítulo 14. É que Deus era um Deus de paz e não um Deus de confusão. Aí Paulo ele passa a orientar. Então eu trago aqui esses 2 versículos que deixa claro que Paulo ele está deixando aqui a ênfase da importância no culto, que era as palavras inteligíveis. E o que eu quero chamar a atenção antes de entrar aqui, que eu não trago aqui, nesse caso, pontos para refletirmos, mas somente aqui nós estamos aqui meditando sobre isso, é que Paulo primeiro ele fala que falava mais língua do que todos ali. Não no sentido de arrogância, mas de experiência com Deus que ele tinha. Porém, Paulo ele diz aqui no versículo 19, todavia na igreja, por que Paulo usa esse termo, na igreja? Porque eu ter o dom de línguas, ou ter o dom de espirituais dado por Deus, eu não teria essa experiência somente no âmbito da igreja, mas no âmbito fora da igreja, em casa, ao orar, ao me alegrar no Senhor, eu poderia estar ali falando em línguas,
quando eu estivesse no exercício do ministério ou no exercício das missões, eu poderia estar usando um dom, um dos dons espirituais, como exemplo, dom de cura, né? Fora do âmbito da igreja. Poderia usar tanto no âmbito do culto, como fora dele. Então, quando Paulo fala, todavia na igreja, no caso das línguas, especificamente aqui, Paulo tratando, a priori, do capítulo 14, Paulo ele diz que ele preferiria falar 5 palavras com o meu entendimento para que possa também instruir outros. Ou seja, porque Paulo estava dando a ênfase à revelação para o discernimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento da igreja. Por isso que Paulo ele estava tentando trazer a consciência dos irmãos de Coríntios que a importância estava no profetizar, no falar a palavra de Deus, no falar dos salmos, no ensino, e não especificamente nas línguas estranhas. E aqueles que Paulo reconhecia, Paulo dizia que aqueles que, pela sua experiência ali, reconhecia ter recebido o dom de línguas, ele teria que orar para que ele pudesse interpretar. Porque quando ele falava em língua, ele edificava a si mesmo, porém ainda assim ele estava sem entendimento do que ele estava falando. Se tratava de uma experiência pessoal, porém ainda assim improdutiva para ele próprio, porque ele não tinha entendimento. E Paulo deixa claro que os dons não seria para um caráter individual, para um caráter pessoal de vaidade própria. Não, de maneira alguma. Os dons que Deus, que o Senhor Jesus estava dando ali à igreja, estava disponível à igreja, porque ele manda buscar com zelo, era para o bem comum do corpo da igreja e não na individualidade. E por que eu trouxe essa questão desse tema? A lingodolatria pentecostal. Porque o que nós vemos nos dias atuais é a falta desse discernimento, é a falta desse entendimento. E aqui eu não estou colocando em pauta qualquer nome denominacional ministerial aqui. Eu estou trazendo você à luz de um testemunho que eu e você conhecemos. De homens que estão à frente de um rebanho. Quando se trata de irmãos, eu não poderia aqui de maneira trazer em pauta isso. Que pode estar dentro do princípio de ignorância, como estavam esses irmãos em Corinto, que pode acontecer. Porém, precisamos entender que essa ignorância ela não pode estar somente a nível de irmãos, mas ela pode alcançar o nível de ministros do Evangelho, de homens que têm a responsabilidade e o ministério do ensino, de guiar o povo de Deus. E é o que nós estamos vendo. E é isso que nos chama a uma curiosidade e nos leva a ficarmos impressionados com isso. Porque se o próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele diz, todavia na igreja, ele especifica, já expliquei por que ele falou isso. Porque a experiência do falar em línguas se dá em outra região, não só na igreja, mas em casa, no particular, enfim. E Paulo, dentro do contexto católico, ele não proíbe dentro da igreja. Ele diz aquele que falar em línguas e não tem a interpretação, que ele falasse com Deus, ele e Deus. Ou seja, ele pode ali estar falando em línguas. Mas ele deu, mas não de uma maneira a levantar a voz para que vejam que ele está falando em língua. Como muitos usam um microfone e falam em línguas ali 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos em línguas. A igreja ouve, mas fica sem qualquer entendimento. Não há qualquer edificação ali, nem para a igreja e principalmente para aquele que está falando em língua, já que
falar em língua sem interpretação está falando de mistério. E é o que nós temos mais visto. Parece que como um cartão de identificação de espiritualidade. Uma preocupação que não precisamos ter. E aqui fica, estamos encerrando, eu quero aqui abrir um parênteses. Porque ser pentecostal é crer na operação de Deus com respeito tanto ao revestimento de poder, que é o batismo do Espírito Santo, e crer ainda, odiernamente, na manifestação dos dons espirituais dado por Deus. No dom de ensino, no dom da ciência, no dom de operação de milagres e maravilhas, o dom da fé, o dom de curar, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, ser pentecostal é crer que estes dons ainda, crer nos dons ministeriais de pastores, doutores, mestres, evangelistas, é crer que eles ainda são para os nossos dias, porque a igreja se encontra presente nesse tempo. E os dons são, justamente, diz Paulo, ministeriais espirituais para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. E ele diz que o línguas é um sinal para o descrente, mas a interpretação, a profecia, o profetizar é de importância para a igreja. E quando nós falamos em línguas, usando esse dom, e a interpretação, Paulo diz no capítulo 14, que aquele incauto ou indouto que entra no culto e ouve essa manifestação da língua com a sua devida interpretação, diz que ele vai compreender ali que Deus está presente. Observe bem isso. Então, ser pentecostal é ter o dom e pelos princípios do ensino da Bíblia e da orientação, fazer uso dele. Porque está se dando muita ênfase à questão do falar em línguas. Até mesmo orientando os seus membros a buscar o batismo do Espírito Santo para a questão da falar em línguas. Quando, à luz da Bíblia, o princípio para o revestimento de poder do batismo do Espírito Santo é para justamente o despertamento de missões, para o desencadear de uma vida de preocupação ou levar aquele crente que se encontrava sob um estado de estagnação a se envolver na obra, né, dada pela igreja ali, que envolve o ministério ali, que é da evangelização, da comissão de visita. É para esse princípio. Agora, os demais dons têm os seus princípios. E aqui Paulo, por final, ele trata do profetizar. Que aquele que tinha um dom de profecia, ele tem domínio sobre esse dom. Porque não é algo, né, que desenfreado que a pessoa, né, de ter que receber e falar ali sem qualquer controle. Não, é algo que Deus dá e a pessoa tem controle. Ele diz, e ele coloca em ordem, ele manda que 2 ou 3 profetizem, cada um por sua vez, para que a igreja seja edificada, consolada e, se preciso for, também exortada. E quando, e aqui terminando, quando agimos fora desses princípios que Paulo busca trazer aqui para a igreja, para que haja realmente uma eficácia, para que haja ordem no culto, e havendo a ordem, haveria o crescimento salutar da igreja, quanto ao exercício do dom, que aqui ele está tratando especificamente, que é o de línguas e o de profetizar. Ele diz, quando fora desse equilíbrio, dessa compreensão, ele diz que nós agimos como criança, agimos como menino. Ele diz aqui, no versículo 20 que nós lemos, não sejamos menino no entendimento, na malícia, e venhamos agir como criança.
mas sejamos adultos no entendimento, em saber que o Senhor dá o dom, que é real, que é verdade, é bíblico, mas também Ele nos dá os princípios para que por eles nós venhamos a glorificar o seu santo nome e a exercer este ministério maravilhoso que Ele vem a nos dar através de um dom que vem a redundar para a glória do seu nome e, consequentemente, e irrefutavelmente, para o crescimento da igreja, sendo edificada, ouvindo a voz de Deus e tendo aqueles que adentrarem a este recinto a compreensão em experiência de que Deus se encontra naquele lugar. Porém, fora desse princípio, correremos o risco de estarmos agindo como no princípio ali daqueles que pensavam que aqueles irmãos estavam embriagados. Ou pensar que estavam loucos, como diz Paulo aqui em capítulo 14. E o pior de tudo, pelos viés do nosso próprio testemunho que estamos vendo nesse dia, pela ênfase que se está dando sobre essa questão de falar línguas, correremos o risco de estar entrando num campo perigoso, de alto risco, que é a lingodolatria. Estamos idolatrando um dom, em vez de estarmos exercendo ele para a glória de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. E que você tome a palavra de Deus como um princípio. E que aqueles que estão usando este dom de forma inadvertida, de forma a deixar claro uma soberba espiritual, Paulo diz para que nós venhamos a ignorar. Paulo, ele diz para que viemos ignorar. Ele diz aqui, no versículo 37. Se alguém se considera como profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, é a Bíblia, não sou eu. Se alguém ignora isto, ele é ignorado. Ou seja, que nós venhamos a ignorar, para que nós não venhamos correr o risco, amado e querido irmão, a estarmos passando a imagem de um Deus de confusão, agindo como criança, ou, pior de tudo, caindo sobre um campo de linguadolatria. Mas que nós possamos usar como convém sobre os princípios que Deus tem nos deixado pela sua palavra, os seus dons. Continuemos a crer, continuemos a buscar o dom de espirituais. Se é o dom de línguas, com a sua devida interpretação. Mas o Paulo ele diz, para que venhamos buscar com zelo os melhores dons. E dentro do capítulo 14, Paulo deixa claro que o que está em evidência e de mais importância para a igreja é o dom de profetizar. Não desmerecendo o dom de línguas estranhas, mas que ele venha a ser acompanhado do dom de interpretação. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e que você possa meditar, refletir e orar a este respeito. E você, quem sabe, meu irmão, minha irmã, esteja vivenciando, praticando tendo tal atitude, que você possa reconsiderar e você possa, à luz da palavra de Deus, fazer como convém esse tão maravilhoso dom que Deus tem te dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença,
pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos refletindo sobre essa questão, esse assunto. Que o Senhor venha, Senhor, batizar com o Espírito Santo, que ainda não são participantes da promessa, que o Senhor venha dar os dons, nos conceder, Senhor, os dons espirituais, aqueles que estão, Senhor, elencados na Tua palavra. E também, Senhor, que nós vamos ter a compreensão devida como fazer uso, Senhor. Nos ensina, nos esclarece, nos guarda, Senhor, de agirmos como menino. Passamos a imagem, Senhor, de um Deus de confusão e não de um Deus de paz. Mas, pelo contrário, Senhor, possamos ser um instrumento eficaz em Tuas mãos, Senhor. Possamos glorificar o Teu santo nome. E possamos, na igreja, Senhor, primar pelo profetizar, pelo dom de profecia. Que o Senhor venha nos usar em línguas com interpretação, que o Senhor venha nos usar também através do dom de profecia. Como também os demais dons, Pai, segundo o edificar da Tua igreja. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, Senhor Jesus. E já te agradecemos por tudo. Amém.